Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à Universidade La Salle, Paulo Canoas. É um prazer estar aqui com vocês essa noite na aula inaugural do programa de pós-graduação em mestrado em Saúde e Desenvolvimento Humano, juntamente com o curso de Fisioterapia, nesse momento de retorno à presencialidade. É o nosso primeiro evento presencial que nós realizamos aqui na área da saúde e alusivo, então, a uma grande parceria que nós estamos estabelecendo em termos de pesquisa, mobilizado pelos professores que estão envolvidos diretamente ao programa de pós-graduação, mestrado em Saúde e Desenvolvimento Humano e ao curso de Fisioterapia. Eu agradeço a presença de todos, dou as boas-vindas e que a gente tenha um excelente evento nessa noite. Tá bem? Passo a palavra, então, para o professor Rafael Zanin, para dar a sua contribuição. Serei breve. Peço permissão só para tirar a máscara para falar um pouquinho melhor. Primeiramente, então, só complementando a fala do Henrique, eu gostaria de agradecer à universidade por oportunizar espaço para a gente poder desenvolver interações. Agradeço ao Howard, thank you for coming. E eu quero agradecer também vocês pela presença. Eu tenho certeza que o tema inovação, ele mexe com todo mundo e é uma ordem mundial, digamos assim. E é importante ouvir, se inteirar, não precisa seguir nem nada, mas é bom conhecer o que está acontecendo e nada mais conhecedor desse termo do que o Howard. Então, agora eu vou chamar a Cris, ela vai fazer a introdução em inglês, ela tem ou português, como tu quiser. Como tu quiser, eu deixo você falar qualquer. Tu pode, Cris. Obrigada, Rafa. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer ter sido parte, dessa iniciativa, para a gente conectar Brasil e Estados Unidos, para a gente poder conectar o La Salle com a companhia do Howard. Então, me sinto muito honrada de estar aqui hoje. Contando brevemente, então, a minha trajetória, como cheguei até o Howard e até as startups, através do meu trabalho de mestrado. Então, o Howard viu no Clinical Trials, então é importante a gente ter tudo bem documentado e fazer o passo a passo das nossas pesquisas. Tem muita gente olhando Clinical Trials atrás de bons estudos, bons protocolos para poder colocar nas startups e ter novas ideias, ideias inovadoras. E eu achei muito lindo, da parte da companhia deles, entrar em contato com a pesquisadora, que no caso fui eu estava já fazendo, eles testavam em dry lab, wet lab, proteínas que eu coincidentemente estava pesquisando na minha pesquisa de mestrado. Então, ele fez a proposta, eu lembro que eu estava na fila do avião indo para Buenos Aires, e daí com o laptop, conversando com o Howard, conhecendo a empresa, ele me apresentando a empresa, a ideia deles de adicionar algumas proteínas na parte de eletroestimulação em algum braço do meu mestrado. E assim a gente pôde construir alguns trabalhos novos, a gente fez alguns estudos juntos, e aí a nossa relação foi se estreitando, e aí eu fui conectando a empresa dele com pesquisadores muito bons que a gente tem aqui no Brasil, Então, a gente tem a Lídia, a Adri, a gente tem pesquisas na Santa Casa, na PUC, na USP. Então, o que era uma pequena pesquisa de mestrado, virou o que a gente tem hoje, um braço aqui da empresa do Howard no Brasil, e cada vez a gente está estreitando mais esses laços. Eu vou apresentar para vocês, então, o Howard, Ele é um inovador, um empresário, ele tem mais de 800 patentes. Os produtos das empresas dele beneficiam mais de 600 mil pacientes hoje, então eles têm toda uma parte
cardíaca muito forte que eles trabalham, então eles têm a parte de estética também, mas tem uma parte muito bonita de regeneração de órgãos. Então, são pesquisas realmente fabulosas que eles vêm construindo. O que gira financeiramente a cada ano de investimentos, né, são mais de 2 bilhões de dólares por ano, né, na incubadora de startups para todas as startups que a companhia tem. Então, realmente, ele sabe fazer com que as coisas aconteçam. Então, é muito bom a gente poder aprender algo que aqui no Brasil está recém começando a engatinhar, né? Ele vem do Vale do Silício, assim, então, se tem alguém que sabe fazer acontecer, é ele, e eu acho que é um privilégio poder escutar a história do Howard e como ele vê a inovação e a tecnologia. Então, espero que vocês aproveitem hoje. Um prazer estar aqui, muito obrigada. Howard, por favor, I will pass you the floor. Obrigado. I love your country, Brazil. Eu adoro o seu país, o Brasil. I came here in my 20s, in the 1980s, and it made a great first impression on me. Eu vim nos meus 20 anos e deixou uma ótima primeira impressão em mim. In that time, I met Dr. Domingos Moraes, who was one of the first surgeons in the world to do heart bypass surgery. Naquele tempo, eu conheci o professor Domingos Moreira, que foi uma das primeiras pessoas a fazer cirurgia aberta com o coração. A few years later, I came to Brazil, and we made the first implantation of a little spring covered with fabric to repair aortic aneurysms. The very first time that we implanted it in any living being, which was a pig at the time, to begin, was in Belo Horizonte in 1994, working with Dr. Ivan Casagrande. Pouco tempo depois, nós fizemos o primeiro transplante de spleen, tentando lembrar. Não, é um stencil, né? Num porco, na época, mas foi a primeira vez que isso foi feito com um animal vivo, né, no mundo. Foi feito em Belo Horizonte com o professor Rodrigues. It was an enormous experience because we were making history, and this history was being made with the collaboration of the USA and Brazil. And today, more than 600,000 patients around the world have been treated with that device that began here in a small experiment in 1994 in Belo Horizonte. Então é muito interessante estar de volta aqui, porque esse episódio foi um episódio que foi feito em 1984 em Belo Horizonte, que começou com uma pequena parceria entre os Estados Unidos e o Brasil, na qual hoje foi estendida para mais de 6.000 pacientes que já foram contemplados com esse procedimento ao redor do mundo. This country is something special because people work hard here and people also enjoy life here. I told my friends at dinner earlier tonight that I think it's a blessing that Brazil is not maybe like Venezuela, which has the income from oil coming. É interessante aqui porque o Brasil é um país onde as pessoas trabalham duro, mas também conseguem aproveitar a vida. Na janta, falava para os nossos amigos aqui como, em um certo sentido, é uma bênção que o Brasil não é um país como a Venezuela, que é tão dependente da renda proveniente do petróleo. In order to advance and grow, Brazil needs education. They need manufacturing. They need exports. They need innovation. And even though this route is a route which is more hard than just having oil come out of the ground, it is much better in the long run because with a commitment to education, a commitment to manufacturing, a commitment to innovation, a commitment to equality. I see so many women, including my friend who became a doctor yesterday, Dr. Cristiane Carboni. It's such a pleasure to see in Brazil that women are advancing, manufacturing is advancing,
education overall is advancing. And to me, this puts Brazil in a position to be a great, great country of the future. It's already a great country, but even a greater country. Então, para crescer e avançar, o Brasil precisa de educação, manufatura, exportação e inovação de forma geral. E embora a estrada que seja oferecida por esses fatores seja mais dura, mais dolorosa que a rota do petróleo, que apenas vai sair pelo chão, ela acaba sendo muito mais compensadora no longo termo, porque ela exige um compromisso, um comprometimento com a educação, com a equidade, como, por exemplo, com a nossa colega Cristiane, que ontem mesmo, parabéns, Cristiane, tornou-se doutora, né? E a gente vê através disso um maior compromisso com a equidade, maior presença de mulheres, e com o avanço, então, da educação, um avanço, então, da manufatura, um avanço, então, da inovação, a gente vê o Brasil numa posição privilegiada, onde ele já é, em um certo sentido, um país de futuro, mas onde ele pode crescer ainda mais. Earlier today, I heard again the reinforcement of University La Salle commitment to innovation, and that innovation and creativity is in the DNA of the beginning of University of La Salle. It's something all of you here who are part of this university should be proud of. And I believe that that commitment is combined with the commitment to do social good, that these two things together make this university very special now and make this university in position to have a great future, just like the rest of Brazil. Mais cedo hoje, eu ouvi mais uma vez o reforço do comprometimento da Universidade La Salle com inovação e criatividade, que vem desde o início como parte dessa universidade, e que é algo que todos vocês deveriam ter orgulho. Eu acredito que esse comprometimento, combinado com um comprometimento de fazer o bem, faz essa universidade uma universidade muito especial, da qual vocês também fazem parte, da qual eu fico muito contente de estar hoje. I also mentioned at dinner tonight, we in our company and myself, we have a choice to make these trips and make our collaborations for research, collaborations for manufacturing, anywhere in the world. And one of the reasons that not only myself, but our other team members are choosing to work in Brazil is not only because you work very hard, not because people have a great education, not only because the researchers are very careful in doing very good research, but also because you enjoy life. And I'm from California, and I'm from the United States, and we also have this spirit in California to enjoy life. Sure, you have to work hard, but also laugh a little bit and have fun with work and enjoy the company of the people around you. Because one thing that all of us who work in healthcare understand intimately, and the longer you work in healthcare like me, it touches you how precious life is. Every day is something very, very special. And if we, in the work we're doing, in this innovation that we're creating, can extend life, particularly extend quality of life, it's something very, very special. And this university is very much a part of that. Eu também mencionei hoje que a nossa companhia e nós temos a oportunidade de fazer colaborações com setores de manufatura e inovação ao redor do mundo. Mas um dos motivos pelos quais a gente escolhe e investe tanto no Brasil não é apenas que vocês trabalham duro e têm um comprometimento com a educação, mas que vocês também aproveitam a vida. E como californiano e americano, nós também temos esse espírito de aproveitar a vida. É claro, a gente vai dizer que você tem que trabalhar, mas você também tem que se divertir bastante e aproveitar as pessoas ao redor de você. E na medida que nós trabalhamos com vida e com cuidados hospitalares, a gente percebe o quanto a vida é preciosa e o quão é importante estender a qualidade de vida. E também dentro da Universidade de La Salle, nós estamos cada vez mais investindo em participar desse tipo de esforço de pesquisa. I prepared some slides, particularly on the subject of innovation. This is some of the work that I'm working on right now, and I don't want to spend too much time talking about it. But for me, a lot of the work I have done over so many years relates to regenerating hearts. And we believe that a common element of all of these therapies, and one that I'm about to show you,
is that we utilize the same processes to repair the body as the way the body is made in the first place. Eu preparei alguns slides, especialmente sobre o tópico da inovação. E o que vocês estão vendo agora é parte do trabalho que eu venho feito, eu não quero falar muito tempo sobre isso, mas parte importante do trabalho que eu tenho feito nos últimos tempos é sobre a regeneração de corações. E um elemento comum de todas essas terapias, pelo menos os elementos dessas terapias que eu posso mostrar para vocês, é que elas tentam reproduzir na regeneração do órgão os principais elementos dos quais os órgãos já eram feitos desde o início. When you are born in your mother's womb, you are constructed of bioelectric signals which give instructions, and stem cells and biologics. And what we are doing is applying to adults the same way that you are built in the first place. You are built of living cells. You're not made of plastic, you're not made of metal, you're not made of pills, of chemicals. And we have a foundation of the work we're doing is that whether it is your heart, or whether it's your liver or kidney, that the way to repair it the right way is to follow the original way that it was built in the first place. Bioelectrics, stem cells, and biologics. Quando você nasce dentro do útero da sua mãe, você é construído de certos sinais biomédicos e biomecânicos e celulares que dão sinais que nós tentamos reproduzir quando nós fazemos a reparação dos órgãos. Então, quando nós tentamos reparar um coração, um fígado ou qualquer outro órgão humano, nós tentamos reproduzir a estrutura celular, sanguínea, biomecânica que vocês encontraram nesses órgãos já no primeiro lugar. We have products to regenerate brain tissue from people that had a stroke. Nós temos produtos para regenerar tecido cerebral para pessoas que tiveram derrames. We are doing research right here in Porto Alegre for stimulation to treat depression. Nós estamos fazendo pesquisas aqui em Porto Alegre para estimulação intracraniana para pessoas que têm depressão. And I think just today we initiated a new relationship to do this research right here at LaSalle. E eu acho que ainda hoje nós começamos uma nova relação para iniciar esse tipo de pesquisa aqui mesmo na UniLaSalle. We are doing research in the Santa Casa Hospital to treat high blood pressure with electrical stimulation. Nós estamos fazendo alguns tratamentos na Santa Casa de Porto Alegre para tratar a pressão alta com estímulo elétrico. We have a technology to treat addiction, people who are addicted to alcohol or drugs, to try to have them be more healthy. Nós temos tratamento para lidar com adicção, pessoas que têm adicção a álcool ou outras drogas e tentar torná-las mais saudáveis. A lot of people don't realize that your stomach truly is your second brain. And we have a technology developed that we're still working on to try to improve your gut microbiota, which is basically the bacteria in your gut. And by using electrical stimulation, we can improve the gut microbiota and thus improve your immune system to fight things like COVID and to improve your mood. It's not known by many people that the stomach has a direct connection with serotonin production, which affects your mood and keeps you away from being depressed. Muita gente não sabe, mas o sistema digestivo ele é uma espécie de segundo cérebro que nós podemos utilizar, então, alguns tipos de terapia para melhorar o seu humor e a microbiota dentro do seu intestino através de terapias eletromagnéticas que vão auxiliar na produção de serotonina e melhorar o teu humor e o teu estímulo de forma geral. Most of our team has spent most of their life working on the heart. I never thought I was going to be involved with some of these things, but now we are, and we found that they're also very important. O maior tempo que a gente tem trabalhado, meu time sempre trabalhou principalmente com questões relacionadas com o coração. Nós nunca imaginamos que a gente ia se envolver com toda essa miríade de elementos dentro do corpo, mas nós estamos muito felizes de estar investindo nisso. This is something that seems to make people either laugh or have some kind of reaction. But we began this research in Argentina and Brazil, and now it is in Spain. And we just finished the study. And if a woman wears this bioelectric bra, her breast can be 1 cup size larger in 1 month.
I will try to translate cup size here. Mas esse o pessoal geralmente ri quando vê esse experimento, esse dispositivo, mas ele é uma espécie de sutiã que faz um estímulo na região dos seios e através do uso dele você pode aumentar em até 1 cup, for God's sake. Bigger. Em um número, obrigado, em um número o tamanho do seu bustier. Essa é a ideia do produto. We have this technology for regenerating hair on the head. Nós temos tecnologia para regeneração de cabelo. This technology is to help you breathe better, particularly when you sleep. Essa tecnologia é para ajudá-lo a respirar melhor, particularmente quando você respira. This technology has been studied in Brazil, and we showed in the study in San Jose that we can straighten teeth 2/3 faster than any other technology. You may have heard of Invisalign or clear aligners or braces. This technology can have your teeth straight in 3 months, where most other technologies take 18 or 24 months. Essa é uma tecnologia que também está sendo testada, está sendo implementada no contexto do Brasil. É uma tecnologia para alinhamento dentário, que melhora o tempo de alinhamento dentário, conseguindo alinhar os dentes em até 3 meses, ao contrário de outros tipos de aparelhos ortodônticos. When all of us are in puberty, we stop producing elastin, and that switch turns off and it never turns on again. With the skin stem technology for regenerating facial skin and neck, we've been able to turn the troponelastin switch back on, the switch that creates elasticity in your skin. And we think this is a major breakthrough. Nós conseguimos também simular a produção de trocalastina, né? Trocalastina, isso, eu estava tentando lembrar. Que é um hormônio? É uma proteína. É uma proteína que a gente para de produzir na adolescência e não volta a produzir de novo, mas que mantém a pele mais rígida. E com esse processo de regeneração de pele, eles estão conseguindo fazer processos para reproduzir a produção dessa proteína. This is a technology that we're working on with Dr. Carboni. This is called ErectiStim, and it's designed to treat erectile dysfunction. And this technology in studies with over 105 patients has demonstrated no need for Viagra after just a few treatments over 4 weeks. Essa tecnologia, o ErectiStim, ele é uma tecnologia para disfunção erétil. Em testes com 105 pacientes, eles conseguiram depois de 1 week, professor? 4 weeks. 4 weeks. Depois de 4 semanas de tratamento, o paciente não tem mais necessidade para medicamentos como Viagra, por exemplo. These are all technologies for regenerating major organs. We are doing a lot of research right here at LaSalle University with bladder cell for regenerating bladders, the organ for urine. Então, aqui nós temos alguns dos principais procedimentos para regeneração dos principais órgãos. Aqui na LaSalle nós estamos fazendo pesquisa para regeneração da bexiga dentro do contexto da universidade. This technology for whole body regeneration is our grandest project, the biggest project we're working on in our life. And this is designed to regenerate your entire body. So we hope that somebody who is 70 years old or 80 years old that goes into this chamber, they will come out with the body of 50 years old or 40 years old. We don't have it yet, but we're working on it. But we have a very good start. We released the BODSTIM suit, which releases Clotho. And if you're going to look up anything after you hear this talk, look up Clotho, K-L-O-T-H-O, and type anything in. Type Clotho and cancer, Clotho and high blood pressure, Clotho and aging, Clotho and hypertension, Clotho and addiction, Clotho and depression. Clotho is an aging protein that if you're low in Clotho, all of those things are going to get worse more quickly. And if you're normal or high in Clotho, you're going to stave off all of the detrimental effects of aging much longer. And we have a patented technology to increase your Clotho by wearing this suit. It's like a yoga suit or like a swimmer suit. May I? Please. Okay. Então, o principal projeto, o projeto do qual eles mais se orgulham é essa ideia de uma regeneração de corpo inteiro.
através desse suit, desse uniforme, eu acho, seria uma boa tradução, né, que vai regenerar uma proteína, a proteína se chama Clotho. Através da regeneração dessa proteína, você consegue recuperar o corpo inteiro através da imersão nesse uniforme. Essa é a principal pesquisa que eles estão fazendo, é a pesquisa que eles têm mais orgulho nesse momento, né, onde você, com 80 anos, poderia entrar nela e sair com uma regeneração de até 20 anos, pelo que eu consegui entender, da qualidade proteica, digamos assim, da tua pele. We never intended to be involved with cancer research. We were going to try to stay focused on organ regeneration research. But while we were doing research on organ regeneration, we stumbled across some signals that seemed to fight back cancer. And then we discovered additional signals. Now we have 12 issued US patents for bioelectric treatment of cancer. And in Sao Paulo is Dr. Frederico Costa. And he is one of the leading researchers in the world right here in Brazil on using bioelectricity to treat cancer. He shared with me in my last visit just a few months ago that he has treated 234 patients with electromagnetic therapy, not chemo, which takes away your hair and makes you sick, not radiation, which takes away your hair and makes you sick, but with bioelectricity, the same technology we're using for bladder regeneration and erectile dysfunction, which is shown to be safe. In his study of 234 patients, 13% of the patients are coming out of the therapy completely eradicated of cancer without the need for radiation, without the need for chemo. Nós nunca pensamos em nos envolver com pesquisa sobre câncer, mas enquanto nós fazíamos nossas pesquisas sobre regeneração de órgãos, nós descobrimos alguns sinais que pareciam apontar para benefícios na solução de problemas relacionados com câncer. Aqui em São Paulo eu não peguei o nome do professor. I didn't get the name of the professor. Como? Frederico? Costa. Frederico Costa, do Sírio-Libanês. Também com quem nós estamos trabalhando. Nós tivemos mais de 120 patentes nesse período com relação a tratamentos com bioeletricidade relacionado com benefícios a câncer. Na última visita no Sírio-Libanês, então, nós descobrimos que entre 240 pacientes que foram tratados com eletricidade, com bioeletricidade, a mesma tecnologia que eles estão usando para regeneração de órgãos, a mesma pesquisa que tem sido estudada para esses outros elementos, mais de 30% dos pacientes tiveram remissão total do câncer nesses casos. One of those patients was a dear friend of his that went to high school with him. There was a lady who played volleyball and did yoga and swimming and was a very healthy person. And then she became with cancer. And they tried everything, the chemo, the radiation, nothing was working. She was dying. She was in a wheelchair. She was on her last weeks of her life. And they tried this technology of bioelectricity to treat her cancer, and she completely recovered. Now she is swimming again and playing volleyball and playing with her kids and grandkids and living life. This is what this work is about, is turning stories like her story, where she's weak and sick, and she really didn't want to even continue the treatment because the chemo and the radiation was so detrimental to her health that she wanted to give up. And this technology not only gave her hope, but seems to have cured her cancer. This is why we do this work that we do. É interessante trazer aqui um exemplo, que uma das amigas desse professor com quem eles estão trabalhando no Sírio-Libanês era uma pessoa muito saudável, que nadava, fazia exercícios regulares, teve um câncer bastante agressivo, tentaram todos os tipos de tratamento, né, regulares, convencionais, quimioterapia, radioterapia, e ela estava nas últimas fases do câncer, tinham dado meses de sobrevivência para essa paciente, e se tentou essa terapia para resolver a situação. E realmente agora ela está vivendo a vida dela, está conseguindo voltar a nadar, e no fundo é sobre isso que essas pesquisas todas querem lidar, né? E esse tipo de tecnologia, então, consegue ter esse potencial para deixar esse tipo de situação em remissão. This is a list of some of the people that have influenced me in my life. Some of them are heroes that we may all know, and these two are my mom and dad. My mom passed away of cancer at age 49, very young.
And so the work that we're doing with cancer is a little bit more personal to me than some of the other work that we're doing. And I could tell stories about how each of these people, through their lives and their life work, influenced me, but I'm going to tell one about my mom. So my mom had me at 16 years old. So I'm 10 and she's 26. And my father was working double overtime. He was a very hard worker. He was a machinist. And my mom's car had broken down. The radiator had burst and leaked out, and she couldn't drive it. And my dad, kept saying, "Oh, I'll fix the car," but he was very tired because he was working like 18-hour days trying to fix the printing presses where he worked. So my mother, as an example of teaching me and my brother and sister about life, at 26 years old, her and I went to the junkyard and we got an old radiator from a car similar to my mom's car, and we took it home and we took out a manual. Neither one of us, she's 26, I'm 10 years old, we've never changed a radiator in our life, had no idea what it means to change a radiator. But we took out the book and we said, we're going to do it. We're going to figure out how to put a radiator in. And sure enough, we put it in, we sealed it off, the car worked fantastic. My father gets home and he sees that the groceries are in the refrigerator. And he said, "How did you get the groceries? You didn't have a car." It's before the days of Uber. And my mom said back to my dad, "The wood you chop yourself warms you twice." Very good. Essa é uma lista das pessoas, as principais pessoas que me influenciaram na minha vida. E eu destaquei aqui a minha mãe e o meu pai. Eu poderia contar a história de qualquer uma dessas pessoas, mas eu vou escolher uma história da minha mãe. A minha mãe morreu de câncer aos 49 anos. E nesse sentido, o trabalho que nós fazemos com câncer é bastante pessoal para mim. E a história que eu queria contar para vocês é que minha mãe me teve com 16 anos, meu pai era maquinista. Então, quando minha mãe tinha 26 anos, eu tinha 10. E num certo episódio, o carro da minha mãe quebrou, o radiador especificamente. E meu pai sempre dizia que queria consertar o radiador, mas não conseguia, por causa da rotina de trabalho, como maquinista, não o deixava fazer isso. E a minha mãe, para dar um exemplo, resolveu nos levar para o ferro velho, onde nós pegamos um radiador, e nós nunca tínhamos lidado com um radiador antes, mas tentamos ver num livro como a gente poderia instalar o radiador, entender como colocar ele, e com certeza, vejam só, nós conseguimos instalar o radiador, a gente conseguiu fazer o carro funcionar, fechamos o radiador, fechamos o capô do carro, fomos fazer compras, enchemos o refrigerador de compras, e quando meu pai chegou, ficou surpreso de ver que o refrigerador estava cheio, perguntou o que tinha acontecido. E minha mãe disse para ele, bem, a melhor forma que eu consigo traduzir é a madeira que você... como é que se chama? Corta. Que você corta duas vezes, que você corta, te esquenta duas vezes. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. The ones that are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. I hope there's some crazy people here. Esse vídeo mexe comigo todas as vezes que eu vejo com isso, né? Que as pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são as que mudam. E
E ele espera que tenha algumas pessoas malucas por aqui. My topic today is the mind of an innovator, and I want to pass on some of the things that I've learned about what creates an innovator. The mind of an innovator is a mind that breaks from the tyranny of conformity. Então, o meu tópico hoje é sobre o que é a mente de um inovador e como é que funciona a mente de um inovador. E a mente de um inovador é uma mente que quebra com a tirania da conformidade. Despite the overwhelming pressure to be and think like everyone else. Apesar da pressão irresistível de pensar e fazer como todos os outros. That video that you saw earlier, it was created by Steve Jobs, the founder of Apple Computer. I attached to Steve Jobs because when I was coming out of high school, he was on the cover of Time magazine and he looked really cool and he was young. And it was kind of a neat thing to see a young person in blue jeans changing the world. And he kind of gave us hope that you didn't have to be old and gray, which I am now, but I wasn't then, to be able to change the world. A frase que o vídeo que vocês viram é um vídeo do Steve Jobs, e quando eu estava saindo do ensino médio, o Steve Jobs estava na capa da Times Magazine e era muito legal para a gente ver alguém jovem, legal, com um jeito legal, cool, na capa da Time de jeans e camisa, porque não era alguém com cabelo acinzentado, com cabelo branco. Agora eu tenho cabelo branco, mas na época eu não tinha. E então era uma coisa que para a gente era muito instigante, muito motivador. This is a rather long speech by Steve, but I just want to summarize it. And the summarization of this speech is that when you learn that you can actually change life and that all the things you see around you that are cool, this projector, this computer, the products that are revolutionizing medical care, that they were all developed and created by people that were no smarter than you. You know, one thing to learn as a youth is that somehow you hold on a pedestal maybe people that came before you, the elders, which you should. You should respect the elders. But we've got a secret to tell you. And the truth is, none of us really know what we're doing. We're all making it up as we go along. And you're no different than the Nobel Prize winner. You're no different than the best professor that there is. All of you, just like Steve Jobs, who was a dropout from college, you can change the world. And the earlier that you learn that life is not just something that you occupy and that you take up space in. This erroneous notion that life is there and you just got to live it versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it. And once you learn that, it kind of changes things because you realize, okay, life is kind of messed up. There's a lot of things that could be better. People getting sick when they take chemo and radiation from cancer, it needs to be better. They shouldn't get sick. When you've seen somebody you love suffering like that, and you know that there's got to be a better way, you just know that that can't be the best way, that you swallow these poisonous chemicals, makes you sick, makes you want to die when you're already sick. There's got to be a better way. And what Steve was trying to say in this speech, once you learn that you can actually really, as a normal person, not a Nobel Prize winner, not the highest professor, not the straight A student, but just a normal person, that you can make a big difference on changing life, it's going to change your life forever. Então, esse é um discurso longo que eu queria resumir, e eu queria resumir dizendo o seguinte: quando você aprende, você pode mudar a sua vida. Quando você vê algo legal que pode revolucionar a sua vida, por exemplo, um cuidado médico que pode mudar a vida de outras pessoas, você vê que entende que essas coisas foram criadas por pessoas que não são tão mais espertas que vocês. A gente tem, quando a gente é jovem, a tendência a colocar um pedestal às pessoas que são mais velhas. E, claro, a gente quer respeitar as pessoas que são nossas, que são pessoas mais velhas, das quais a gente herda muitas coisas. Mas o professor Gisele gostaria de trazer um segredo para vocês, que nenhuma dessas pessoas é tão mais esperta que vocês assim, não são tão diferentes de vocês. Por exemplo, o Steve Jobs é um cara que desistiu da universidade. É
um cara que largou os estudos, ele não era um cara que era um aluno nota 10. E mesmo assim ele foi alguém que conseguiu mudar o mundo. A gente precisa perceber que o mundo não é um lugar onde a gente só vai passar pelo mundo, a gente não vai só ocupar um espaço nele. Na realidade, nós podemos melhorar, fazer uma marca através da nossa vida, nós podemos mudar, identificar que a vida pode ser um pouco bagunçada, mas que as pessoas não precisam sofrer por causa de tratamentos médicos para câncer, ingerindo remédios que são venenosos. Esses processos não precisam ser os únicos processos disponíveis. Coisas melhores podem existir. E uma vez que você identifica que, mesmo com uma pessoa normal, você pode fazer uma diferença enorme, você percebe, então, processos que você pode identificar e seguir para inovar no mundo. Just like my mom, nobody could tell her that just because she was not trained in changing radiators in cars that she couldn't do it. And by the way, my mom also cut my hair, made our blue jeans, sewed the curtains that were on the wall, recovered our couch. She could not be told that you have to be an expert to do something. She taught myself and my brother and my sister that you can learn anything you want to do, you can do anything you want to do, and you don't have to depend on some expert, and you don't have to glorify that things can only be done by the people that say that they're experts in that field. I carry that forward myself. I have a diploma in international trade, and yet my stent graft that I invented treated more patients in the world this past year for repairing aortic aneurysms than any other system in the entire world. I didn't, just like my mom, I couldn't be told that just because I wasn't an expert in that, I couldn't do it. Steve Jobs had no degree in computer technology. Most of us here have an Apple phone that was developed by the company he founded in his garage. So that's another thing to learn in life that I want to pass to you, is that you don't have to be an expert to be a contributor in a major way in the field that you want to contribute. What you do have to have is something I'm going to talk about in a few moments: passion and determination and loving what you want to do. Então, como eu comentei quando eu trouxe o assunto da questão da minha mãe, ninguém poderia dizer para ela que ela tinha algo que ela não poderia fazer. Ela mesma fazia tudo que ela podia dentro da casa. Ela não aceitaria alguém dizer para ela que ela precisava ser uma especialista para fazer algo. E é exatamente esse ponto que eu quero trazer para vocês. Vocês não precisam depender de especialistas. Vocês não precisam aceitar que apenas pessoas especialistas podem contribuir com seus respectivos campos. Eu tenho um diploma em negócios internacionais e, no entanto, a minha patente sobre alguns processos médicos tratou mais pacientes que qualquer outra patente sobre o assunto no mundo. Eu queria dizer para vocês, então, reforçar que vocês não precisam ser especialistas para contribuir, mas, como direi mais daqui a pouco, vocês precisam sim ser apaixonados e envolvidos com as coisas que vocês querem se colocar. These are 3 key traits listed here for being an innovator. First of all, a bias for action and experimentation. Então, essas são as 3 principais características para você ser um inovador. Primeiro, um viés para a ação e experimentação. A high tolerance for repeated failures. Uma alta tolerância para fracassos repetidos. An unshakable determination. Uma determinação imparável. I think most of you recognize the person in the photo here, Walter Elias Disney. He grew up in the Midwest like I did. He moved out to California like I did. And at one day, I decided to travel to the house, the modest house that he lived in when he first drew the cartoon of Mickey Mouse. And before I went there, I read the story about the origin of Mickey Mouse. Então, eu acho que a maior parte de vocês consegue identificar a pessoa que está na foto, um dos meus heróis, o Walt Disney. Ele cresceu no meio oeste como eu e trabalhou na Califórnia com o meu trabalho. Uma vez eu resolvi ir para o local na Califórnia onde ele tinha desenhado pela primeira vez a principal criação dele, que era o Mickey Mouse. When I was there, in that very, very special place where the origins of so much joy came from, I felt like crying. And part of the reason I felt like crying is taking in the impact of somebody that did not give up. Quando eu estava naquele local, um local onde deu origem a tanta alegria, a minha vontade, eu quase me emocionei. Por quê? Porque
tinha um aspecto de uma pessoa que simplesmente se recusava a desistir. There was a time period where Walt Disney's animators, the people who drew the cartoons, were asking for more pay. So he took a train ride from Burbank, California to the East Coast to meet with Mr. Mintz, I think Walter Mintz, to ask, as the distributor of his cartoon at the time, which was called Oswald the Rabbit, he asked if Mintz could pay him more so he could pay his workers more. Mintz said no. Então havia um período onde os animadores do Walt Disney, as pessoas que ele contratava para desenhar os cartoons, queriam um aumento. Então ele pegou um trem de Burbank, na Califórnia, onde ele vivia, para a costa leste, do outro lado dos Estados Unidos, para pedir um aumento para o investidor do negócio dele, o Walter Mint, para que ele financiasse esse aumento para os desenhistas dele. While he was in New York, or New Jersey or New York, Mintz sent his operatives to hire away his workers to work for Mintz instead of for Disney. He offered slightly more pay, and 4/5 of Walt Disney's staff that he worked so hard to give them a job and to make a place for them to work, for just a few dollars more, they betrayed him and went to go work for Mintz instead of working for Disney to draw the same cartoons. Nesse período, alguns dos operadores que trabalhavam para o Mint começaram a falar com alguns dos ilustradores do Walt Disney, dizendo para eles irem trabalhar diretamente para o Mint por uma fração um pouquinho maior, 20% a mais do valor que o Walt Disney dava para eles. E essas pessoas que o Walt Disney tinha levado para o estúdio inicialmente, que tinha dado as condições de trabalho para trabalhar com animação, 4/5 desses desenhistas resolveram ir trabalhar para o Mint. So he had to take that long train ride back home. And he stops halfway in St. Louis, and he calls his brother Roy, and Roy said, "Walt, the news is even worse. The bank got news that we lost the contract with Mintz, and they're not going to borrow us any money anymore, and we don't even have enough money to pay anybody or our bills." Então o Walt Disney resolve juntar as coisas dele e fazer a longa viagem de volta para casa de trem. Uma parte do caminho ele para em St. Louis, onde ele liga para o irmão dele, o Roy, e o Roy diz para ele: "Olha, Walt, a situação é ainda pior do que imaginávamos. O banco recebeu a notícia que nós perdemos o contrato com o Walt e resolveu não nos dar uma extensão dos empréstimos que nós havíamos pedido." So Walt had a habit. When he was nervous, he would doodle with a pencil on a piece of paper. He also had a second habit that when he had a problem, he would think of a solution to that problem before he'd go to sleep so that he could sleep. So in that moment of despair, and by the way, he had already gone bankrupt 2 times. He was already told the last time he went bankrupt by his father that why doesn't he get a regular job instead of drawing cute little animals? It wasn't a real job to draw cute little animals, and that it wasn't a real business. And he was now set to go bankrupt for a 3rd time. He was now having to face that the people he thought were his friends, many of them betrayed him. He had to face that what he thought was a good business partner just also backstabbed him or betrayed him. In that moment of being very, very low, he draws for that first time a little mouse. He called it Mortimer Mouse. Later, his wife Lillian said, maybe Mickey's a better name than Mortimer Mouse. Então, o Disney tinha uma mania. Ele tinha uma mania de desenhar, de fazer pequenos rascunhos quando ele estava nervoso. E ele também não gostava de dormir antes de resolver um problema. Então, de noite, depois de ter todas essas notícias, ele resolveu começar a fazer alguns rabiscos. E essa era uma situação desesperadora para o Disney, porque ele já tinha ido à falência 2 vezes. E o pai dele tinha falado com ele recentemente, perguntando por que você não para de desenhar esses animaizinhos bonitinhos e arruma um emprego de verdade, porque desenhar animaizinhos bonitinhos não é um emprego de verdade.
Só que ele está parado, desenhando, tentando pensar numa solução, e quando ele olha para o que ele tinha desenhado, ele vê na frente dele um pequeno ratinho, né, que ele dá o nome de Mortimer. E mais tarde, a esposa dele diria, não, Mortimer não é um bom nome, quem sabe Mickey. E acabou ficando Mickey o rato, né, o camundongo, o Mickey the Mouse. So he gets back to Los Angeles, and he rallies the few animators that did not defect on him, and they work evenings to draw the first cartoons of Mickey Mouse, Plain Crazy, Steamboat Willie. And I'm standing in front of that house in Los Angeles where that occurred, and I want to cry because I'm thinking about the idea that he could have given up. A lot of people would have given up. You're bankrupt twice. Your friends have betrayed you, your business partner betrayed you, you don't have any money, and you have this kind of delusion that this mouse that you just drew a few minutes ago is going to save everything, and it's irrational. But that is what it is to be an innovator. That is what it is to be an entrepreneur. That is what it is to succeed against odds, is when most people would give up, you don't give up. And just think of all the happiness from this guy. I don't think anybody in here hasn't been touched by Walt Disney, Mickey Mouse, the movies, the Disneyland park. Even people in the far reaches of China have Mickey Mouse t-shirts on and have seen a Disney movie. Enormous happiness, usually with a positive message. Just think, if one guy would have given up, none of that would exist. You know, things are created, things are pushed forward by will, by determination. And sometimes it's the determination and will and the unwillingness to give up of one person that changes the world in a gigantic way. And one of the reasons that I love Walt Disney is he didn't give up when a lot of people would have given up. E é interessante, porque assim que ele chega na Califórnia, ele mobiliza os poucos animadores que ficaram com ele e reproduz os 2 primeiros desenhos, que vão ser os desenhos do Mickey Mouse, o Plain Crazy e o Steamboat Willie. E eu me vejo parado na frente daquela casa onde aconteceram essas animações e eu me sinto emocionado, pensando na quantidade de vezes que o Walt Disney poderia ter desistido. Que na realidade, racionalmente, não fazia o menor sentido acreditar que aquele desenho que ele tinha feito de um ratinho simpático poderia mudar a vida de muita gente, poderia salvar uma empresa depois que ele tinha perdido o seu sócio, perdido o seu parceiro, perdido muitos dos seus desenhistas, e no entanto, apesar disso, ele resolveu continuar. Ele resolveu, através de uma loucura pessoal, onde qualquer outra pessoa no local dele teria desistido, seguir. E é isso que os inovadores fazem. Os inovadores vão seguir aonde a maior parte das pessoas iria desistir. Através da determinação e da sua vontade, então, o Walt Disney é capaz de construir algo para ele. E eu vendo essa situação, eu consigo me identificar enquanto inovador com esse tipo de postura, que no fundo é a postura necessária e que quando você pensa na indústria Disney, que levou alegria para tantas pessoas ao redor do mundo, todas as pessoas aqui já foram tocadas por essa indústria, pensar que essa indústria, essa companhia, todos esses desenhos que a gente assiste, esses personagens que a gente acha legais, nascem de uma sensação de não querer, de se recusar a aceitar não como resposta por parte dessa pessoa. E o Walt Disney, nesse sentido, é um exemplo do que inovadores fazem. If you're going to take a lesson from this story, take this lesson. You're going to be faced with betrayal. You're going to be faced with people that let you down. You're going to be at a point where you could decide to put your energy this way, to negative activity. Walt Disney could have decided he was going to sue Mintz, he was going to fight the people that betrayed him, that he was going to maybe wallow in self-pity, maybe even drink some whiskey. Instead of putting the limited energy he had into that, he put it in the positive direction to create something new. That is what makes a successful innovator. You manage your energy. Don't put your energy towards the negative past. You can't change what happened. Don't put your energy to getting upset about the people that betrayed you. They will betray you. Don't get upset about a business partner that treated you wrong. Whatever energy you have, put it to creating something that's going to make the future better.
Don't put it to the negative fight that's not going to get you anywhere. Se vocês querem tirar alguma lição dessa história, que seja essa. Você vai ser colocado diante de situações onde você vai ser traído, onde você vai perder investimentos que você fez. O Walt Disney, nesse caso, ele poderia ter brigado com o seu antigo parceiro, ter ido atrás das pessoas que tinham saído da empresa. Ele poderia ter se enterrado em algumas emoções negativas, até ter pego um copo de uísque. E, no entanto, ele não se colocou diante dessas emoções negativas, ele não procurou as emoções negativas. Ele focou as energias dele, as energias que ele tinha disponível, em fazer algo para tornar o futuro dele melhor, em algo que pudesse inovar. E esse é o espírito da inovação. The number one trouble with enterprises, small or large, is too much talk, too little do. Now, as you know, we have this one remarkable institution in the United States, the ultimate oxymoron, a profitable airline. It's called Southwest. Herb Kelleher, the chief executive officer of Southwest, and I agree on the essence of a strategic plan. And I love these words of Herb's. We have a strategic plan. It's called doing things. And literally, as I said, it was number one on my list 22 years ago. It's number one on my list today. Fail, forward, fast. No screw-ups, no learning. It's as simple as that. No fast screw-ups, no fast learning, no big screw-ups, no big learning. Now, on my major slide deck at my website, there's some 1,200 slides. By definition, one of them has got to be my favorite. And this next one is my favorite of the 1,200, even though I'm using it relatively early in the presentation. Comes from a Sydney, Australia exec, an extremely successful one at that, who said that he owed most of his business success to a simple 6-word philosophy: reward excellent failures, punish mediocre successes. And now, You want me to translate it first and then can go on? Just the key points. Oh, no, sure, I think I got it. Então, esse mundo que a gente vive, ele fala muito sobre falar, mas muito pouco sobre fazer. E nos Estados Unidos nós temos um exemplo interessante, um oxímoro, que é uma aerolínea, uma empresa aérea que é lucrativa. A princípio é um paradoxo, né? E uma vez eu encontrei o executivo dessa companhia, que é a Southwest, e perguntei para eles qual era o plano estratégico deles. E ele me respondeu: o nosso plano estratégico é muito simples, o nosso plano estratégico é fazer coisas. E então, falando com outros executivos de setores de administração e inovação, a gente chegou em uma questão principal, que é a seguinte, que foi que eles colocaram no vídeo no final, tá, gente? Que vocês viram na tela, que é: recompense os fracassos excelentes e puna os sucessos medíocres. Que esse é o segredo. I want to share with you, I'm not sure if you've heard about the Marshmallow Challenge, but it's something that can be done in school. And it's 20 sticks of spaghetti, 1 yard of tape, 1 yard of string, and 1 marshmallow. And the object is who can build the tallest tower that stays stable with the marshmallow on top. And the winner is the one that has the highest tower that doesn't tip over with the marshmallow on top. Incredibly enough and funny is that kindergarten kids beat MBAs, beat business school students. And this is a big lesson for innovation. Why did kids beat the MBAs? Então, eu quero dividir com vocês sobre o desafio do marshmallow. Não sei se vocês já ouviram falar desse desafio do marshmallow. O objetivo é com os instrumentos que ele trouxe ali no início, que é, não consegui ver todos, mas é um espaguete, né? Mas vocês viram ali na imagem os principais instrumentos. Thank you so much. Então, com 20 fitinhas de espaguete, uma jarda de fita, uma jarda de corda e um marshmallow, construir a torre mais alta que não caia. E ela tem que terminar com um marshmallow no topo.
certo? E o que eles veem nessas competições? Que muitas vezes não, mas quando eles fazem as competições, via de regra, crianças do maternal, do jardim de infância, ganham dos grupos de executivos fazendo MBAs. Por que isso acontece? And the MBAs failed to beat the kindergartner kids because they had too much planning, not enough prototype tries, not enough adaptations, and too much emphasis on organizational structure. Então, a criançada ganha porque os MBAs focam demais no planejamento, não tentam o suficiente com os prototipos, não fazem adaptações o suficiente e tem muita ênfase na estrutura organizacional. The kids had 5x more tries and adaptations than the business school students. A garotada teve 5 vezes mais tentativas e adaptações que os MBAs. They wasted no time in jumping into the experimentation mode. Eles foram diretos para o modo experimental. They learned rapidly from experimental failures. E eles aprenderam rapidamente dos fracassos nos experimentos. In fact, the kids had the right idea for innovation. You try something, you learn from the try, the second try is a little bit better, the third try is a little bit better, the fourth try is a little bit better, the fifth try is a success. It's in the doing, it's in the trying that you learn the most. It's not talking about it, it's doing it. And there's no better way to learn than by doing, by experimentation, especially in the game of innovation. Então a garotada teve a ideia certa sobre a questão da inovação. Eles foram direto para a inovação, eles foram direto para a fase da experimentação e tentaram aprender com os erros. Não há nenhuma forma melhor de aprender para a inovação do que aprendendo com os erros e, a partir desses erros, tentando novamente algum processo de inovação. The kids beat all the groups involved in this marshmallow challenge. They beat the lawyers. They beat the business school students. They beat the CEOs. But they didn't beat the engineers, and they didn't beat the CEOs with their assistants. Então, a garotada, elas ganharam de vários grupos, exceto dos executivos-chefes e dos executivos-chefes com os seus assistentes. What's learned from this simple kind of challenge really relates to what we learn in the real world of innovation. Prototyping matters. Build something, test something, try something. Even if you're innovating the school, try a program. Maybe that program doesn't end up being the one that's great, but try it and then adapt that program and you might make it better. Or you drop it and get on to another one. There's no better way to innovate than experimentation. Prototype, refine, and prototype again. A principal questão aqui... Can you come back just... Thank you. Então, a primeira lição aqui é que a prototipação, fazer a preparação, importa. Mesmo num ambiente escolar como o que nós estamos aqui, tentar implementar alguns programas novos é essencial. Mesmo que o programa inicial que você tente fracasse, você pode fazer as adaptações e tentar novamente e ir calibrando conforme você vai vendo como os erros vão evoluindo. One thing that I found interesting, which I sent to my assistant, is that CEOs, with the help of their assistants, did way better than CEOs alone. We can all be grateful to have good assistants. And it showed that when two complementary styles combine together, you can do better than being alone. Innovators create a positive culture for innovation. Culture eats strategy for breakfast. I'm going to just go English quick because we're out of time. No worries. Okay. Can I just do this one? Then I will be ready. I just wasn't ready for a longer one. Então, uma questão interessante anterior é os CEOs com auxiliares conseguiram ter melhores resultados. Isso também diz alguma coisa sobre trabalhar com pessoas que têm um estilo de trabalho distinto do teu. A outra questão é como inovadores vão trabalhar com a questão da cultura. A inovação come a cultura no café da manhã. Working with the team is best if that team is happy.
And the best way to keep that team happy is to treat them like you would like to be treated. Really, it's the same way to treat your family and friends. I'm going to quickly get through these slides and stick with more English. So most people believe that are not experiencing innovation, that there really is a path to win and a path to fail. But what successful people know is fail, 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 and succeed. I think it's self-explanatory. It's okay. Really? Yeah. Okay. We're running out of time. Intelligent people can always come up with intelligent reasons to do nothing. Então, algumas questões principais que o professor está trazendo para vocês aqui, eu vou tentar sumarizar na ordem. A primeira questão é que trabalhar com um time é melhor se o time com o qual você trabalha está feliz. A melhor forma de trabalhar com um time é tratar eles como você gostaria de ser tratado, como se eles fossem pessoas próximas e trabalhar dentro dessa cultura familiar. A outra coisa interessante é que a maior parte das pessoas acha que o caminho para o sucesso é linear e feito de sucessos sucessivos. Mas, na realidade, ele é feito de fracassos sucessivos, através dos quais você pode chegar numa posição de sucesso. I think I got you. Earl Bakken was the founder of Medtronic. We sold our stent graft that has $1 billion in annual revenues, the stent graft that was first done here in Brazil, to his company. His motto and his book that he published before he passed away had the title, Ready, Fire, Aim. The normal way is usually ready, aim, fire. And what he tried to teach by saying ready, fire, aim is that you set yourself off in a direction and take action and then adjust on course to where you're going. And it's a much better way than what most people have is ready, aim, 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 fire, miss, and quit. Só uma questão aqui do professor Masterson, que recentemente faleceu. Ele tem um livro chamado Ready, Fire, Aim. A melhor forma que eu consigo traduzir é pronto, fogo, mire. Fique pronto, acerte fogo, mire. Que é o contrário do que normalmente a gente pensa, que é fique pronto, mire, atire. Né? Por quê? Porque normalmente a gente passa tanto tempo mirando que nós esquecemos de focar, de fazer o fogo, de atirar. Então é melhor você começar atirando e ir adequando a mira conforme você já está em fogo. These next 3 slides have the same message, which is more shots on goal equals more goals. More tries equals more innovations. Então, esses 3 próximos slides têm a mesma mensagem, que é quanto mais shots você faz, quanto mais chutes você dá ao gol, mais gols você vai fazer. Quanto mais tentativas de inovação você vai fazer, mais inovar você vai conseguir. This is actually a scientific study that proves more shots equals more goals. I tried to find data from the Brazilian soccer team, which has a number of goals, but this particular study was done in the English League. And what it shows is the Nottingham Spurs, which had close to 700 shots on goal, had the most goals of any. And it validates. And you can see the pattern here. The more shots on goal, the more goals. No, it's not perfect. Chelsea somehow, with under 600 shots on goal, came very close to the Spurs. But the general formula is pretty clear. These groups had very little shots on goal, very little goals. This group, a lot of shots on goal, a lot of goals. Então a gente pode ver um padrão. Existem alguns pontos fora da curva sobre o número de chutes a gol e gols, mas vocês vão perceber que numa média, quanto maior o número de chutes a gol, maior o número de gols. Isso aqui dentro do contexto do futebol. If you want to be original, if you want to be an innovator, the most important thing you can do is do a lot of work. Do a huge volume of work. Então, se você realmente quer ser original, a coisa mais importante que você pode fazer é trabalhar. Trabalhar muito. Here's some data to support that. Mozart, more than 600 pieces he created, only 6 of them are noted to be amongst the best 50 of all time.
Então, alguns dados para dar suporte para essa afirmação. O Mozart compôs mais de 600 peças e apenas 6 delas são consideradas entre as 50 melhores composições de todos os tempos. Beethoven, only 5 out of 650 pieces are considered great. Beethoven, só 5 das suas 50, só 5 das suas composições entram no top 50 e ele criou mais de 650. Sebastian Bach, only 3 out of over 1,000 compositions are recorded as being great. Bach, só 3 de mais de 1000 composições são consideradas entre as maiores. Einstein, Albert Einstein, who we all know, perhaps regarded as the smartest person that ever lived. He published 248 publications. We only know him from 2 or 3 of those 248 publications. A lot of the 248 publications were not even considered good, were not even considered mediocre. They were considered bad. And yet, he's noted as perhaps the most successful scientist of all time because he had a success record of 3 out of 248. Einstein produziu quase 248 publicações, mas só 2 ou 3 tiveram realmente impacto grande. Muitas delas não são consideradas nem muito boas. E, no entanto, essas 2 ou 3 que tiveram impacto mudaram o mundo da física. Thomas Edison, one of my heroes who was highlighted earlier, 1,368 patents, and you can count on your hand the ones that were successful. The light bulb, the movie projector, improvements to the phone, cement blocks, and one more. Então, Thomas Edison, ele classificou, né? Ele registrou mais de 1.368 patentes. E, no entanto, aquelas que tiveram real impacto podem ser contadas numa mão. A questão da eletricidade, a questão dos melhoramentos no telefone, a questão dos concretos. Teve mais uma? A projeção de cinema. O projetor de cinema e uma outra. The phonograph was the other one. Ok, e o disco. Innovators are doers. They're not thinkers or talkers. They get in the mess and do things. They build things, they fail, they try, they experiment. Innovators love their work. Então, inovadores fazem coisas, eles produzem, eles tentam, eles fracassam, mas eles, acima de tudo, amam o seu trabalho. I had a chance to spend a day with Richard Branson, one of the best days of my life. And this is a quote of his that rings with me, that fits into what I was talking about earlier, about the camaraderie between the United States and Brazil, particularly California and Brazil, because you're known and we're known for this. And Richard Branson, one of the most successful entrepreneurs in the world, he doesn't think of work as work and his play as play. To him, it's all living. It's the same with me. I enjoy what I'm doing. That's why I'm here, is that it's, to me, there's a small distinction between work and play. It's all living. Então, eu consegui passar um dia com Richard Branson e foi um dos melhores dias da minha vida. Vocês viram antes que foi citado como um dos heróis do professor, e essa é uma frase que eu gosto bastante, porque ela explica um pouco aquela camarandagem entre o Brasil e os Estados Unidos, e o Brasil e a Califórnia, que a gente mencionava antes, que é não pensar do trabalho enquanto trabalho, e sobre fazer festa, né? Sobre brincar enquanto brincar, né? Ou relaxar enquanto relaxar. Na realidade, é tudo viver, é tudo estar vivo, né? Que é importante a gente conseguir fazer as coisas que a gente gosta. The great leaders, like Richard Branson, encourage the people working with him to have fun, encourage them to do what they love to do, and encourage them to take time off and enjoy their family too. Então, os grandes líderes como o Branson, eles encorajam as pessoas que o cercam a se divertir, a conseguir ter um tempo para elas mesmas, a aproveitar as suas famílias, para que elas possam também aproveitar a vida e estar dentro do trabalho. Mentioned earlier about Thomas Edison discovering the light bulb. I think many people understand that the successful filament that actually lit the light bulb up long enough to be considered a success was the 10,000th try, which meant they failed
9,999 times before they got it right. Uma coisa interessante, a gente mencionou a questão da lâmpada elétrica do Edison, e a gente pensa nela como um experimento de sucesso, mas ela só funcionou na milésima décima vez, né? Isso significa que houveram 9.999 tentativas antes aonde o experimento fracassou. Winston Churchill said, success consists of going from failure to failure without losing your enthusiasm. O Churchill dizia que o sucesso consiste de ir de fracasso em fracasso sem nunca perder o seu entusiasmo. It takes courage to be an innovator. It takes courage to be an entrepreneur. You know, a lot of people are shy to face rejection. And if you are going to develop something new, without question, you're going to face rejection. When we first developed the talent stent graft, the very first surgeon we showed it to told us in front of a group of people in an embarrassing fashion, it was the worst idea ever, that we were going to kill somebody and that we should stop the work immediately because it was such a bad idea. I walked out of that room and my friend on the board put his arm around me and said, you know, why don't you just focus on our other project? Why do you have to come with these crazy ideas that are really not very good? And I went away with my head down, feeling bad. That criticism was wrong. Today, more people are treated with that than any other product in the world. And just because one person didn't agree with it didn't mean that it was wrong. Então, nós precisamos de coragem para ser inovadores, para empreender. As pessoas, às vezes, têm um pouco de receio de rejeição, mas não tenho dúvida, qualquer inovação será inicialmente rejeitada. Na primeira tentativa de venda dos processos deles com terapias eletromagnéticas, de toda... Não foi essa? Do Statups. Quando foram tentar vender essa ideia num hospital, a reação do diretor foi, olha, essa é uma péssima ideia e vocês vão acabar matando alguém, de forma bastante rígida, né? Foi zombado. E um dos colegas, inclusive, disse, olha, quem sabe a gente foca nos nossos outros projetos. Mas, na realidade, o que a gente descobriu é que aquele projeto estava errado, aquela crítica estava errada. E hoje, aquele é o nosso um dos produtos que mais vende no mundo em termos de inovação médica. Some of the younger people in the room might recognize Taylor Swift. She's a popular singer, and she has a song called Shake It Off. And the foundation that put up this billboard decided to send that message. Don't let criticism bury you. Shake it off. It's really important characteristic of an entrepreneur or an innovator to be able to shake off criticism, to get back to work. So what? You didn't like my idea? I'm going to show you that it's a good idea. Então, algumas das pessoas mais jovens aqui vão reconhecer a Taylor Swift no cartaz. A Taylor Swift tem uma música que se chama Shake It Off. E uma das coisas que a gente tem que fazer quando alguém nos dá uma crítica muito forte, alguma coisa desse tipo, é bater a poeira, né? Tirar a poeira e seguir em frente. A gente precisa aprender a seguir em frente com os nossos projetos e ter confiança neles. We're down to the last couple slides. I'm going to just read the very last big line of this one, and we'll read it together. Every year I live, I'm more convinced that the waste of life lies in the love we have not given, the powers we have not used, the selfish prudence that will risk nothing, and which shirking pain, missed happiness as well. Todo ano que eu vivo, eu fico mais convencido que o desperdício da nossa vida está no amor que nós não damos, os poderes que nós não usamos, a prudência egoísta que não vai arriscar nada e através da qual, evitando a dor, também perdemos a felicidade. Innovators are optimists. They see the best in people and situations. You've got to cultivate your optimism. And if you get that negativity, the dark side that's starting to come into your thoughts, you got to find a way to shake it off and get back to thinking positive again. You're going to be far more effective in your life seeing the best in people and situations. Walt Disney, he could have seen bad in everybody because a bunch of his employees betrayed him, his business partner. He could have gone around the rest of his life and just been, I hate people, everybody's bad. He didn't do that. Instead, he became one of the most loving people on the planet, seeing the best in people and situations, and created something that we all can recognize as a contribution.
This is the very last thing I want to leave you with, is that everybody should try to find their sense of purpose. My sense of purpose was lucky enough to be what I'm doing. And it doesn't mean that that's going to be the right sense of purpose for everybody else. But whatever that is, my encouragement to you is to find the sense of purpose that is right for you. And that once you find the sense of purpose that is right for you, you're going to find that you have the energy to work 18 hours a day. It doesn't even feel like work, because when you're doing what you love and you're doing what you know that inside of you, and it's only you that can tell you that. I can't tell you that. My brother's different than me. My sister's different than me. They don't have the same sense of purpose that I have. But once you find that, it's amazing what it unlocks. It's amazing, how, when you're doing something you don't want, you get tired and want to go home on hour number 6. And you maybe don't even want to wake up and go there. I can tell you that that's not how it is with me. I can't even want to go to sleep because I want to keep working. I want to get up early. I want to stay up late. I don't even want to stop at all. Então, se tivesse que dizer uma coisa com vocês, é que vocês, como inovadores, pessoas que têm interesse em inovação, vocês não podem esquecer do senso de propósito de vocês, das ambições de vocês, e usar essa ambição para tirar o pó, tirar a poeira das questões que estão deixando vocês para trás e não estão permitindo que vocês consigam fazer as coisas que vocês têm a ambição de fazer. É essencial que vocês consigam fazer isso para que vocês tenham uma relação positiva com os objetos que vocês querem desenvolver. That's my baby son, Kai. The mind of an innovator, creator, is open, curious, free of prejudice, optimistic, energetic, and most of all, hungry to learn, explore, and discover. Essa frase do professor Leonhardt. A mente de um inovador, de um criador, é aberta, curiosa, sem preconceitos, otimista, energética e, acima de tudo, com fome de aprender, explorar e descobrir. My talk is over, but I want to leave you with this video. This video is considered the video, which is the, what do you call it? The message of our business. And this is a Christian video that basically is saying, do something. Go out and make the world a better place. When you see a problem, don't just talk about it. Don't just post about it. Go and do something about it. Thank you, everybody. Translation is, a lot of people say, God, why don't you do something? My mom is dying of cancer. God, why don't you do something? The poor are starving. Well, the answer of this message is he did do something, or she did something, and that is create you. God created you, so he did do something to help the world. He created you, and so it's up to you to make that world a better place. Então a mensagem aqui parece que é bastante clara, né? Muitas vezes a gente se pergunta por que Deus permite algumas coisas, por que não se faz algo sobre isso. Bom, algo que pode ser feito sobre isso é que nós estamos aqui e a gente pode fazer algo sobre esses problemas que nos cercam. Unfortunately, we have a short time, but there is a space for one question. Thank you. Hello, my name is Marianne. Nice to meet you. I am very passionate by your work, fascinated, and I really enjoyed your presentation. Since the beginning of my graduation, I've been studying, and I'm a young researcher, and I'm taking the university for this. I've read some studies about neuroblastoma and TMS, and I wanted to know if you ever studied it, or if you are willing to study it in the future, transcranial magnetic stimulation. I'm kind of nervous, sorry. Both Nikolai Tesla and Albert Einstein said
the medicine of the future will be found in frequencies. And the way the body communicates is telling cells instructions to do certain things that relate to healing in life by electromagnetic energy. We all have electromagnetic energy in our body. When you scrape your knee or scrape your elbow, we all have done that, especially children, there is a signal sent to the brain which says injury. The brain sends an electrical signal back to the knee or to the elbow that starts releasing a protein that causes stem cells from your bone marrow to percolate up and migrate to the knee or the elbow. And this instruction comes from electromagnetic energy or electrical bioelectric signaling. So I very much believe in it. We focus a little bit more on direct current stimulation, a little bit less on wireless electromagnetic radiation. It's a little bit easier to control when we have direct stimulation, but I totally believe in electromagnetic stimulation, and I think that we're going to grow in our research in that direction, but we're starting with a little bit more direct stimulation. Okay, thank you. Now just getting one more question. Eu vou resumir bastante, porque nós estamos curtos de tempo. A pergunta da colega foi sobretudo sobre estimulação transcraniana, estimulação eletromagnética transcraniana. E depois de explicar sobre os potenciais da pesquisa em termos gerais, trazer a questão do Tesla e de todas as redes elétricas, eu acho que o que interessa mais é a parte da pesquisa corrente, que atualmente eles estão focando mais em estimulação elétrica direta, não tanto sem fio, mas que eles acreditam muito na questão dos estímulos eletromagnéticos de forma geral, especialmente wireless, né? E que eles querem evoluir muito a pesquisa nessa direção. Eles veem bastante potencial em pesquisa nessa direção. Just getting to the other question. Recently, I've studied some. I've read some studies about transcranial pulsed current stimulation. I don't know if you've heard too. And I wanted to know also if you have heard it or if you're studying it too, because we are with a project here in Brazil. It's the first one, and I'm really excited about it. We have, I think, 9 clinical studies enrolling in Brazil right now. Many of them at Santa Casa, some of them here. And earlier we spoke with the researchers. You hear? The lady for the fibromyalgia. And we are interested to do more work. And you saw the wheels. There's many projects, and they all need more data. So we would be happy to work. Thank you. So, thank you everyone to coming, and especially Howard for excellent talk. Thank you very much.